Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje o papo é sobre inteligência artificial. Um tema quente, né? Mas a gente vai olhar por um ângulo um pouco diferente. Não é futurologia, não. É sobre o agora. Ou melhor, sobre 2026. Aquele ano que, segundo algumas análises, a IA tem que, sabe, parar de ser só uma promessa legal e começar a entregar resultado de verdade. Retorno sobre investimento, o famoso ROI. E para guiar essa nossa exploração, a gente está usando como base uns pontos bem interessantes de um material chamado IA e ROI. 6 pilares para resultados em 2026. O objetivo aqui é entender juntos esses pilares. Como é que a gente conecta a tecnologia, a gestão e, claro, o resultado financeiro. Como transformar o potencial da IA em grana no caixa, de forma assim, clara e que dê para medir, ok? Vamos desembrulhar isso de um jeito direto, leve. Exato. E essa mudança de perspectiva é muito importante, né? O material que você citou, ele reflete bem o movimento do mercado. Aquela fase de pura curiosidade, de ficar só experimentando com o IA sem um rumo certo, bom, isso está acabando. Agora, o que se espera é um uso mais intencional, sabe? Estratégico mesmo. As empresas precisam ter clareza do porquê estão investindo em IA e qual retorno elas esperam de volta. E aquelas que já estão nessa pegada, organizando a casa dos dados, processos, a cultura interna, essas sim, provavelmente, vão colher os frutos mais rápido e de forma mais sólida. Então, esse é o primeiro ponto forte que o material traz, né? O fim da fase experimental. Quer dizer, não dá mais para ficar só testando ferramenta de IA por testar, sem um plano claro de como aquilo vai impactar o negócio de verdade. A pressão agora é por resultado concreto. Exatamente. A experimentação foi, sim, super importante para aprender, para entender o que era possível. Mas, assim, continuar testando sem um alvo bem definido é jogar fora recurso valioso, tempo, dinheiro, energia das equipes. O ponto central aqui, e talvez o fascinante aqui seja isso, é que para construir um caso de ROI, a empresa tem que primeiro definir onde a IA vai fazer a diferença de verdade. Onde está o maior potencial estratégico? Vai ser para reduzir custo operacional? Para otimizar o tempo, liberar as pessoas para tarefas que agregam mais valor? Ou para criar novas fontes de receita? Quem sabe melhorar radicalmente a experiência do cliente? Sem essa clareza de propósito, né, o investimento em IA vira só mais uma despesa ali no balanço, sem uma perspectiva clara de quando e como vai retornar. Fica solto. Imagino que definir isso não seja tão simples para todo mundo, né? É como ver projetos de IA começando meio sem esse foco tão cravado no resultado final. Ah, sim, bastante comum. Às vezes a empolgação com a tecnologia é tanta que atropela um pouco a análise estratégica mais fria. Aí começa um projeto piloto aqui, outro teste ali, mas sem uma conexão forte com os objetivos maiores do negócio. O risco é acabar com um monte de iniciativa isolada que consome recurso, mas não mexe os ponteiros que realmente importam para a empresa, sabe? Essa disciplina de conectar cada passo em IA com o resultado de negócio esperado, ela é fundamental. Entendido. Então, beleza, definimos o propósito. Mas a IA precisa de quê para trabalhar? Matéria-prima, né? E aí a gente chega no segundo pilar, dados prontos para gerar retorno. Você falou em organizar a casa e dados são tipo a base de tudo, certo? Aquela analogia da fundação do prédio parece cair bem aqui. Não dá para construir nada sólido em cima de um terreno instável. Perfeito, é exatamente isso. Se a gente for olhar do ponto de vista técnico e principalmente do ponto de vista de negócio, a qualidade e a organização dos dados são a espinha dorsal do ROI em IA, não tem como fugir. Os dados precisam estar limpos, sem erro, sem duplicação, sem inconsistência, precisam estar integrados, sabe? A informação de vendas tem que conversar com a de marketing, que conversa com a de produção, tudo fazendo sentido junto. E, claro, precisam estar acessíveis, de forma segura, eficiente, para a IA poder usar. A questão é que dado ruim não só limita o potencial da IA, ele ativamente sabota o ROI. Pensa no exemplo. Uma IA de previsão de demanda que é alimentada com dado de venda todo errado. O que vai acontecer? Previsão furada,
Decisão errada de estoque. Aí ou falta produto ou sobra demais na prateleira. Prejuízo. Se conectarmos isso ao cenário geral, a qualidade do dado que entra determina diretamente a qualidade da inteligência que sai. A confiança na análise, na previsão, na decisão que a IA apoia, tudo depende disso. Nossa, isso realmente muda o jogo. Gestão de dados deixa de ser só um problema técnico lá do pessoal de TI e vira uma questão estratégica, financeira mesmo, para o sucesso da IA. Ok, então temos o propósito, temos a base de dados sólida. Qual o próximo elemento-chave? O material aponta para o terceiro pilar: processos inteligentes e escaláveis. A ideia aqui parece ser que a IA funciona melhor se ela for encaixada em fluxos de trabalho que já são organizados. Exatamente. Pensa nos processos como se fossem as estradas, por onde a informação e o trabalho correm dentro da empresa. A IA pode ser um super acelerador nessas estradas, mas só se as estradas forem boas, sabe? Claras, conhecidas e de preferência já otimizadas. Se o processo é caótico, cheio de gargalo, um monte de exceção que ninguém nem documentou, fica muito difícil aplicar IA de forma eficaz ali. Complica tudo. Agora, quando os processos são bem definidos, aí sim a IA pode brilhar. Ela pode automatizar tarefas repetitivas naquele fluxo, pode monitorar o desempenho do processo em tempo real, já apontando desvios, pode até aprender com o histórico do processo para sugerir melhorias. É nesse ponto que os ganhos de eficiência ficam palpáveis. Menos erro, ciclo mais rápido, mais agilidade para tomar decisão. Mas isso levanta uma questão importante. Quer dizer que, muitas vezes, não basta só instalar a IA. É preciso olhar para os processos que a empresa já tem e talvez redesenhar eles para a IA poder funcionar direito. Com certeza. Esse é um ponto crucial que, olha, muitas vezes é subestimado. Tentar encaixar uma ferramenta de IA super poderosa num processo antigo, todo remendado, ineficiente, geralmente o resultado é frustração e um retorno bem baixo. Um exemplo clássico é processo de aprovação de crédito. Se ele ainda é manual, baseado em papelada, cheio de etapa subjetiva, não adianta só colocar uma IA para analisar os dados soltos. Não vai resolver. É preciso redesenhar o fluxo todo, digitalizar a etapa, padronizar critério para a IA receber o dado certo, no formato certo, e a análise dela poder ser integrada de forma suave na decisão final, sabe? A adaptação dos processos é tão importante quanto escolher a tecnologia certa. Entendi. Fica claro que é uma mudança mais profunda do que parece de início. E isso leva a gente direto para o quarto pilar, que é onde a coisa começa a ficar bem prática no dia a dia, né? IA aplicada à gestão do dia a dia. É aqui que o ROI tem a aparecer na rotina das equipes, certo? É aqui que fica realmente interessante, onde o valor se torna mais visível. Concordo plenamente. É aqui que a IA sai do discurso bonito e entra na operação diária. Impacta diretamente como as pessoas trabalham, como tomam decisões no dia a dia. O material que a gente está usando como base traz uns exemplos bem concretos, né? Imagina a IA fazendo aquela consolidação chata de dados de várias fontes para montar o rascunho de um relatório de desempenho semanal. Algo que antes levava horas de alguém. Ou, sei lá, preparando um resumo dos pontos principais de várias notícias e e-mails para a primeira reunião do dia de um gestor. Ou monitorando o indicador em tempo real e mandando um alerta. Olha, essa meta aqui está em risco. Ou, opa, surgiu uma oportunidade aqui. Ou até analisando o padrão em dado de projeto para prever. Esse aqui tem chance de atrasar ou estourar o orçamento. São tarefas que, nossa, hoje consomem um tempo absurdo das equipes, né? Principalmente dos gestores. Exato. O benefício-chave aqui é a liberação de tempo e de capacidade mental. É isso. Ao automatizar essas tarefas que são mais rotineiras ou que exigem uma análise mais bruta, ou só monitoramento constante, a IA permite que as pessoas sejam o analista, o gestor, o diretor foquem no que é genuinamente humano e estratégico. Interpretar os insights que a IA traz, discutir cenários complexos, tomar decisões mais bem informadas, negociar com o cliente, liderar a equipe, pensar criativamente em soluções. A IA não vem para substituir o gestor, mas para transformar ele num gestor aumentado, sabe? Com mais tempo e informação melhor para poder agir. Essa ideia de gestor aumentado é muito boa.
Mas para essa colaboração funcionar bem, não adianta só ter a tecnologia, né? E aí que entra o quinto pilar, que o material destaca como fundamental. Cultura data-driven, o fator humano do ROI. A tecnologia sozinha não faz milagre. As pessoas precisam estar nessa junto. Sem dúvida alguma. E olha, esse talvez seja o pilar mais desafiador de todos. Porque envolve mudar a mentalidade, mudar comportamento, é mexer com gente. A gente pode ter a IA mais avançada do mundo, os dados mais perfeitos do universo. Mas se a cultura da organização não for orientada a dados, se ela não valorizar isso, o potencial todo se perde. Uma cultura data-driven, o que significa? Significa que as decisões, em todos os níveis da empresa, são tomadas preferencialmente com base em evidência, em dado concreto. E não só na intuição ou na experiência passada, que são importantes, claro, mas não só nelas. Ou na opinião de quem grita mais alto, né? Significa que as pessoas se sentem à vontade para usar dado para argumentar, para questionar a hipótese, para colaborar. O dado vira a linguagem comum. E como a IA se encaixa nisso? Ela ajuda a construir essa cultura ou ela depende que a cultura já exista para poder funcionar? É uma via de mão dupla, quase uma simbiose, sabe? Por um lado, é óbvio. A IA depende de uma cultura que valorize os dados. Para quê? Para que os insights que ela gera sejam levados a sério, sejam usados de fato. Se o pessoal desconfia do dado ou prefere seguir o feeling de qualquer jeito, a IA vira só um enfeite caro. Mas, por outro lado, e aqui está o ponto interessante, quando a IA começa a entregar valor de verdade, mostrando correlação que ninguém via, prevendo o problema antes de acontecer, otimizando o processo de forma visível, ela pode ser uma ferramenta poderosa para reforçar essa cultura data-driven. As pessoas começam a ver na prática: opa, tomar decisão baseada em dado funciona mesmo. O fascinante aqui é essa interdependência, tecnologia e cultura se alimentando. O desafio é criar um ambiente onde as pessoas vejam a IA como uma aliada, uma ferramenta que potencializa o que elas fazem de melhor e não como uma ameaça ou uma caixa preta que ninguém entende. E isso exige comunicação clara, treinamento e, principalmente, que a liderança dê o exemplo. É o papel da liderança em mostrar que confira e usa esses insights da IA. Parece ser central nisso tudo. Faz sentido. E aí, para garantir que todo esse esforço, propósito claro, dado bom, processo azeitado, aplicação no dia a dia e a cultura engajada está realmente gerando valor, a gente chega no último pilar: medir, ajustar e escalar. Não adianta fazer tudo isso se a gente não soubesse tá funcionando, né? Medir o impacto é crucial. Investir em IA sem medir resultado é como, sei lá, dirigir na neblina sem farol. Não dá. É fundamental definir lá no comecinho quais métricas vão ser usadas para avaliar o sucesso de cada iniciativa de IA. E como essas métricas se conectam com aqueles objetivos de negócio que a gente definiu lá no primeiro pilar, lembra? O material sugere várias possibilidades, claro, depende do foco de cada projeto. Pode ser, por exemplo, a redução do tempo gasto numa tarefa específica, medida em horas de trabalho economizadas. Pode ser o aumento da produtividade de uma linha de produção, medido em unidades por hora. Ou a redução de custo com retrabalho, com desperdício, medida em reais mesmo. O aumento da taxa de conversão de vendas, medida em percentual. Ou até a melhoria da satisfação do cliente, medida por NPS, pesquisa ou outros indicadores. Imagino que não seja só medir uma vez e pronto, né? O pilar fala em ajustar e escalar. Tem um dinamismo aí. Sim, totalmente. Se conectarmos isso ao cenário geral, a geração de ROI com IA não é um evento único, é um processo contínuo. Iterativo. Medir permite entender o que deu certo, o que não funcionou tão bem quanto esperado, e o mais importante, tentar entender o porquê. Com base nesse aprendizado, a empresa pode fazer ajustes. Talvez a IA precise de mais dados, ou de dados diferentes. Talvez o processo precise de um refinamento extra. Talvez a forma como o insight da IA está sendo apresentado para o usuário precise mudar para ficar mais claro, mais acionável. E tão importante quanto corrigir o que não deu certo é identificar os sucessos. Quais iniciativas de IA entregaram um maior retorno?
onde o impacto foi mais significativo. Com base nisso, a empresa pode tomar decisões informadas sobre onde escalar essas soluções, replicar o sucesso em outras áreas ou ampliar o escopo daquela aplicação que deu certo. É um ciclo constante: medir, aprender, ajustar, escalar. É isso que transforma o investimento inicial em IA num retorno que é sustentável e que pode crescer com o tempo. É isso. DKIT, o sentido disso. Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina, aos 42 anos. A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. Faz todo sentido. Olhando agora para esses 6 pilares juntos: fim da experimentação sem foco, dados prontos, processos inteligentes, IA na gestão do dia a dia, cultura data-driven e medir para ajustar e escalar, fica muito claro como eles são interligados, né? Uma coisa depende da outra. Não adianta ter um algoritmo genial se o dado é lixo, ou ter dado perfeito se o processo é uma bagunça, ou ter tudo isso redondinho se a cultura da empresa não abraça a mudança, se as pessoas não usam. Então, o que tudo isso significa? Parece que a mensagem principal é que se preparar para a IA gerar ROI de verdade lá em 2026 não é só comprar tecnologia, é muito mais que isso. De forma alguma é só tecnologia. É fundamentalmente sobre ter uma abordagem integrada. É sobre alinhar a tecnologia com a estratégia do negócio, sim, mas também com processos que sejam eficientes, com dados que sejam confiáveis e, talvez o mais importante, com as pessoas e com a cultura da organização. Adotar a IA de forma estratégica até 2026, como o material sugere, significa ir além de só seguir a onda, a última moda tecnológica. Significa construir, na verdade, um modelo de gestão que seja mais inteligente, mais ágil e, por consequência, mais lucrativo. No fundo, trata-se de usar a tecnologia para transformar aquele monte de dado bruto em insight que ajude a tomar decisão em ação e, no fim das contas, em crescimento real e sustentável para a empresa. Uma visão bem completa mesmo. Então, para quem está acompanhando a gente, acho que a ideia central que a gente tira dessa análise do material IA e ROI, 6 pilares para resultados em 2026 é essa. 2026 pode ser sim um marco importante, o momento em que a IA vai ter que de fato comprovar o seu valor no balanço das empresas. E seguir esses 6 pilares parece ser um caminho bem estruturado para chegar lá. Sem dúvida, é um bom mapa. E talvez, para a gente fechar, uma reflexão que fica, olhando um pouquinho além desses pilares e desse horizonte de 2026, pensando além de 2026, como a evolução contínua da própria inteligência artificial, que está ficando cada vez mais autônoma, mais capaz de aprender sozinha, de interagir de formas mais complexas como essa evolução poderá eventualmente remodelar esses mesmos 6 pilares que a gente discutiu hoje, e em especial como essa tecnologia avançando pode redefinir a natureza da colaboração entre nós humanos e as máquinas na gestão, e qual vai ser o papel das nossas habilidades essencialmente humanas num ambiente cada vez mais apoiado por dados e por automação inteligente. Fica a pergunta no ar, né? É algo para a gente continuar observando e, claro, discutindo. Excelente provocação para a gente levar para casa e pensar no futuro. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa exploração de hoje. Obrigado pela conversa.